Fala pessoal, Feneric aqui. Nesse vídeo, nós vamos ver o desenvolvimento de um robô que analisa múltiplos ativos ao mesmo tempo. Ele analisa indicadores em vários ativos para tomada de decisão. No canal, nós já vimos robôs com diversos indicadores, com MACD, com banda de Bollinger, com IFR, mas em todos os casos, eram robôs que analisavam um ativo e operavam o mesmo ativo que eles estavam analisando. Nesse caso, nós vamos fazer um robô que analisa uma lista de ativos e quando todos esses ativos derem sinal em um determinado indicador, ele vai operar um outro ativo, que é o ativo que está sendo utilizado no gráfico. Então, um exemplo, nós vamos colocar o nosso robô para rodar no gráfico do mini índice e vamos analisar uma lista de ações. Então, quando todas essas ações derem sinal de entrada, o nosso robô opera no mini índice. Nesse vídeo, nós vamos utilizar o indicador de IFR como referência, que é um indicador que a gente já fez o robô no canal e agora a gente vai fazer para múltiplos ativos. Mas eu já adianto, o código ele é bem simples de ser modificado para vocês poderem trabalhar com outros indicadores, então utilizar esse processo de multiativos para outros indicadores, mas o exemplo vai ser no IFR. E antes de irmos para o vídeo, eu convido novamente todos a visitarem a nossa página no Facebook e o nosso site. Lá vocês vão encontrar os nossos serviços de desenvolvimento sob encomenda, aulas particulares, cursos de programação e outros conteúdos que estamos produzindo. Então é isso, pessoal, vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá. Nós vamos utilizar o código do robô de IFR. Então, caso você não tenha acompanhado o vídeo do robô de IFR, é interessante ver esse vídeo antes para poder entender como que esse código está funcionando, porque agora a gente vai replicar esse código para análise de múltiplos ativos. Então, partindo desse código, nós vamos criar uma nova seção aqui na parte dos inputs, que vai ser uma seção para configurações dos ativos, que eu vou chamar, que é onde a gente vai inserir qual vai ser essa lista de ativos que a gente vai analisar. Então, eu vou colocar aqui 3 ativos, e eles vão ser do tipo string, né, porque o nome do ativo é uma string. Então, o primeiro ativo, vou chamar de ativo 1, e eu vou deixar em branco aqui inicialmente, depois a gente preenche quando for rodar o robô. E o comentário aqui, ativo 1. Na sequência, vamos criar mais 2 ativos aqui, então ativo 2 e 3, e vamos mudar o nome das variáveis aqui 2 e 3. E aqui daria para fazer muito mais, mas vamos fazer só com 3 inicialmente. Como a gente quer analisar cada um desses ativos, então a gente vai ter que criar um indicador para cada ativo, ou seja, um handle para cada ativo. Então aqui onde está handle, vamos colocar handle 1, handle 2 e handle 3. Vai ser um para cada ativo que a gente inseriu, ok? E essa segunda variável, a short name, ela serve para armazenar o nome do indicador para quando o robô finalizar a gente tirar ele do gráfico. Como esses indicadores eles são de outros ativos que não o ativo que a gente vai rodar, a gente não vai nem colocar esses indicadores no gráfico. Então a gente não precisa desse short name aqui. Agora na onInit do robô, nós temos a função que cria o manipulador do RSI, do IFR, só que ela criava para o símbolo do gráfico. A gente vai mudar isso. Ao invés de ter só um manipulador, vamos ter 3. E ao invés do símbolo do gráfico, nós vamos usar ativo 1, ativo 2 e ativo 3. Então vamos lá. Handle 1, 2 e 3. Ativo 1, ativo 2. E ativo 3. Feito, criamos os manipuladores para os 3 ativos, utilizando os mesmos parâmetros e mesmos tempos gráficos. Agora, essa parte aqui de baixo nós não vamos utilizar mais, porque como são indicadores de outros ativos, nós não vamos querer vê-los no gráfico. Então a gente vai tirar essa parte aqui. E a gente vai deixar simplesmente essa primeira parte que faz a checagem se o handle ele foi criado corretamente ou não. A única diferença é que vamos colocar handle 1 ou handle 2 ou handle 3. Ou porque se um dos 3 manipuladores não foi criado corretamente, deu invalid handle, a gente não quer continuar com o nosso robô. Então basta que um dos 3 tenha dado errado para a gente parar, por isso o ou. Na sequência, na onDinit, nós vamos remover essa função de indicator delete, porque a gente não está mais colocando esse indicador no gráfico, então também não tem por que deletá-lo.
E agora sim, vamos para a parte final, que é fazer a análise desses 3 indicadores. Então aqui na função sinal, ao invés de fazermos simplesmente a análise de um indicador, que seria um indicador no próprio gráfico, nós vamos ter que fazer a análise de 3 para os 3 indicadores que a gente criou para cada um dos ativos. Então aqui eu vou criar 3 vetores, IFR1, IFR2 e IFR3. Vou fazer os 3 como S-Series, então 1, 2 e 3. Vou fazer o copy buffer dos 3, então handle 1, 2 e 3, passando para IFR3, 2 e 1. Beleza, e agora basta criarmos a lógica com os 3 indicadores. Aqui nós poderíamos fazer um if gigante aqui, colocando um monte de condicionais para os 3 indicadores, mas eu não acho essa forma mais elegante, então nós podemos criar uma estrutura para fazer essa lógica, de forma que ela fique mais organizada e fácil de entender. Eu vou criar uma variável booleana chamada de compra, e ela vai começar como verdadeiro. E vou criar uma variável booleana chamada de venda, também vai começar como verdadeiro. Então o que eu vou fazer? Para cada um dos indicadores, IFR1, IFR2 e IFR3, eu vou criar a lógica dele e fazer um AND com a nossa lógica de compra, por exemplo. Então eu vou criar a lógica de compra do FR1 e fazer um AND com a nossa compra. Assim, basta que um dos indicadores dê em falso e não vamos fazer compra nenhuma. Para que a compra seja realizada, todos os indicadores têm que retornar verdadeiro. Então como fazemos isso? Fazemos compra e igual e aplicamos a regra de compra, que no caso é esta regra aqui. E fazemos isso para o IFR1 e na sequência para o 2 e para o 3. Para IFR2 e para IFR3. Eu vou até retirar essa parte aqui para a gente não se confundir. Então, o que estamos fazendo nessa parte? Nós estamos pegando uma variável booleana, estamos colocando true nela, estamos criando condicionais e fazendo o AND, o E com essa variável. Então, ela só vai continuar como true se o que está escrito aqui for verdadeiro. Então, se isso for verdadeiro e isso for verdadeiro, esse total é verdadeiro, e quando fazemos um AND de algo que é verdadeiro com algo que também é verdadeiro, continua verdadeiro. Agora, basta que uma dessas lógicas dê em falso e essa compra jamais voltará a ser verdadeira, porque quando fazemos um AND de qualquer coisa com falso, isso dá falso. Então basta que um dos 3 indicadores não dê em sinal e esse compra já será falso. Então essa foi a lógica que a gente criou. Vamos fazer a mesma lógica agora para a situação de venda. Pronto, está feita a nossa lógica de venda. Então temos uma variável que começa como true e vamos fazendo o E dela, o AND, com cada uma das lógicas para o IFR1, 2 e 3, que são os IFRs dos 3 indicadores, dos 3 ativos que estamos analisando. Na sequência, basta criar o condicional. Se compra, ou seja, se a variável compra for verdadeiro, retornamos 1, que é o que o nosso robô entende como uma compra, o valor de 1. Se venda, ou seja, se a variável venda for verdadeira, retornamos menos 1, que é o que o nosso indicador entende como uma venda. Feito isso, compilamos. Perfeito, nenhum erro com o nosso código. Agora vamos testá-lo. Ele deve ser um código que só executa compras e venda quando os 3 indicadores, os 3 ativos que configuramos, dão um sinal de compra ou de venda. Então vamos testá-lo. Bom, então para os nossos testes, eu escolhi aqui o mini índice para testarmos a série contínua e coloquei no último mês aqui para testarmos. Os parâmetros, eu coloquei 300 pontos de take profit e 300 stop loss. Os ativos que coloquei foram Petro 4, BBDC 4 e Tube 4. Eu escolhi ativos aleatórios aqui, não tem nenhum motivo especial para serem esses ativos. Aqui as configurações do IFR, e aqui eu coloquei para ele começar a operar às 10 da manhã, que é quando esses ativos aqui abrem, então das 10 às 17. Agora, a primeira coisa que vamos perceber com esse robô é que ele quase nunca vai dar entrada. Vou colocar aqui o gráfico para vocês verem por que ele quase nunca vai dar entrada. Reparem que já se passaram alguns dias e ele deu só uma primeira entrada aqui, ó, às 10h07 do dia 3. Por quê? Porque esse robô ele só vai dar entrada
quando, segundo a nossa regra, se a gente olhar a nossa regra aqui, o IFR ele tem que é o momento em que ele sai para fora. Então, o momento em que, para as compras, o momento em que ele fecha fora do limite inferior, mas antes ele tinha que estar dentro. Então, é no momento que ele rompe para fora. E o superior é no momento em que ele rompe para cima, o limite superior. Então, esse robô ele só vai dar entrada quando os 3 ativos romperem no mesmo momento. É uma situação muito difícil de acontecer. Então, essa é uma lógica que dá muito poucas entradas. Então, a gente pode mudar um pouco ela, vamos mudar um pouco, para que nosso robô dê um pouco mais de entradas. Então, acredito ser interessante, basta que os 3 indicadores estejam rompendo um dos limites, estejam para fora, já é o suficiente para a gente fazer a nossa entrada. Então, a gente não precisa desse primeiro condicional aqui. A gente pode retirar ele. Por quê? Dessa forma, basta que os 3 ativos estejam para cima, quer dizer, para baixo do limite inferior, já é um sinal de compra. O IFR já está dando sinal para os 3 ativos. Então, basta que o indicador esteja abaixo do limite inferior, já é o suficiente. Não precisa ser o exato mesmo momento do rompimento. E a mesma coisa para a venda, basta que os IFRs estejam acima do limite superior para os 3 ativos. Dessa forma, nós vamos ter um robô que dá muito mais entrada. Ele vai dar entrada quando os IFRs estiverem todos abaixo do limite inferior ou todos acima do limite superior. Vamos realizar mais um teste. Bom, eu iniciei o teste e uma primeira coisa que vocês podem observar é que os 3 gráficos que nós estamos utilizando eles estão aqui embaixo. Se a gente tivesse mais ativos, eles estariam todos aqui. Então a gente consegue ver a situação do IFR em cada um dos ativos, tá bom? Então a gente usa isso para rastrear se o robô está operando corretamente. Eu vou deixar rodar um pouco aqui para abrir uma operação e a gente analisa ela. Bom, o robô executou uma primeira operação aqui, vamos ver o horário dela. Foi às 10h12 do dia 1º de abril e realizou uma compra. Vamos olhar como é que estavam os indicadores dos 3 ativos nesse momento, às 10h12. Bom, então primeiro, olhando para a Petro 4 aqui, ela abriu às 10h11 aqui e às 10h12 ela estava abaixo do limite inferior. Legal. BBDC4, vamos ver, ele abriu aqui às 10h11 e também aqui às 10h12 ele estava abaixo do limite inferior, então também sinalizando compra. E por fim, YouTube 4, que também abriu às 10h09 nesse caso, e às 10h12, que era aqui nesse candle, ele também estava abaixo do limite inferior. Então, com os 3 ativos abaixo do limite inferior, deu o sinal de entrada para o nosso robô, que no caso ele está operando em mini índice, então ele fez a compra do mini índice aqui, nesse caso realizando lucro. Então, basicamente é assim que o nosso robô está funcionando. Um robô que analisa diversos ativos e quando todos eles dão sinal, ele entra num ativo escolhido para operar, que nesse caso foi o mini índice. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, que tenha sido enriquecedor para vocês e que vocês consigam desenvolver indicadores de múltiplos ativos com outros indicadores, que consigam trabalhar em cima disso. E convido todos a entrarem para o grupo do Discord. Agora os grupos do WhatsApp eles vão ser desativados, eles ainda estão com os links na descrição, porém vão ser desativados e vamos concentrar todo mundo no Discord. Nós já temos um grupo grande de mais de 600 pessoas compartilhando informação, compartilhando códigos e dividindo conhecimento. Convido todos a entrarem, vamos concentrar o máximo de pessoas lá para compartilhar o máximo de conhecimento e informação. Então foi isso, pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.